Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje do Grupo de Estudos de Direito Previdenciário da Comissão de Direito Previdenciário do IASC. Eu sou Gisele Kravchichin, sou a presidente da comissão e vai conversar com a gente hoje o Dr. Marcelo Bósio, que é presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social. Ele é pós-doutor em Seguridade Social e é também professor em diversas universidades, pós-graduações, doutorados, mestrados em Direito Previdenciário. Sem dúvida, né, o currículo do nosso convidado de hoje fala por si só. E a ideia é que a gente trate do tema de estratégias e dicas para quem quer atuar no CRPS. A gente sabe que a desjudicialização tem sido um movimento institucional, tanto do CNJ, dos tribunais, do INSS, do CRPS, da própria advocacia, na busca de soluções para que a gente possa não necessariamente judicializar, mas conseguir entregar o benefício de uma maneira justa, correta, plena para os nossos segurados. Há alguns detalhes aqui com relação à nossa live. Aqui embaixo tem um pontinho de interrogação. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer por ali, que daí fica mais fácil. Eu consigo jogar na tela, a pessoa consegue, inclusive, os demais conseguem ver a pergunta, ver o nome de quem fez a pergunta, fica mais interativo, certo? Deixa eu ver se o nosso convidado já chegou. Deixa eu encontrar ele aqui. Que ainda não, ele deve estar chegando daqui a pouquinho. A gente já confirmou, ele estava terminando uma reunião. Com relação até ele chegar, a gente vai batendo um papo por aqui, né? E eu vou destacar para vocês 3 decisões, essas judiciais, bem importantes, que a gente teve ontem no STJ. Eu até comentei um pouquinho hoje no meu Instagram, mas as 2 principais... A gente teve julgamento do tema 153 do STJ, 109 e 979, todos do STJ da primeira sessão, ontem em reunião, no período da tarde. O tema 1053 foi o tema que definiu que os juizados especiais da Fazenda Pública não são competentes para julgar ação contra o INSS em casos de benefício por incapacidade ou benefícios decorrentes de acidente de trabalho, incapacidades decorrentes ou doenças decorrentes de acidente de trabalho. Isso vale inclusive para pensões por morte, que sejam decorrentes desse tipo de origem, né, desse tipo de fato gerador do benefício. Era uma discussão grande em alguns estados, em que havia um debate de competência entre as varas da Fazenda Pública e o juizado da Fazenda Pública. O tema definido lá no 1053 é que não é possível fazer o ajuizamento das ações no juizado da Fazenda Pública. Juizado da Fazenda Pública, lei 12.152, apenas pode processar ações contra estados e municípios. Não há possibilidade de ter ações contra o INSS, mesmo daquelas que é competência originária da Justiça Estadual, certo? Os outros 2 temas que a gente teve julgamento hoje, que também são muito importantes e tiveram a sua definição de tese muito semelhante, o 979 e o 1009. O 979, ele definiu que é possível haver cobrança de segurado do INSS que receba valores de maneira indevida através de erro da administração. O erro pode ser material ou até de sistema. E nesse caso, operacional, né? Nesses casos, o que o STJ disse, ou quis dizer, porque a tese ficou com uma imagem um pouco negativa, mas na verdade existe a ressalva no final que a gente tem que prestar bastante atenção. A tese ainda não foi publicada, mas ela já foi debatida. Eu até coloquei lá no meu Telegram, eu cortei a parte do vídeo em que há a proclamação do julgamento, né? Para que a gente possa acompanhar. Mas basicamente o que eles disseram é: a regra seria não cobrar
em casos de boa-fé, que o segurado não tinha como prever ou ter noção de que aquele valor não era devido. Agora, se houver má-fé ou se o segurado pudesse deduzir que aquele valor não era devido, poderá sim ser cobrado o valor, mesmo que decorrente de erro da administração pública, certo? No tema 1009, foi decidido a mesma coisa no tocante aos servidores. E daí fica a questão ali, né, pelo menos de isonomia nesse caso, mas em ambos os casos, o maior risco agora é que haja cobrança na via administrativa e aumente muito a judicialização. Os dois casos tiveram modulação. A modulação foi no sentido de que só passa a valer a partir da publicação dos dois acórdãos, o que ainda não aconteceu. O julgamento foi unânime no tocante à tese. Houve bastante debate. No 979, quando o ministro Herman colocou a tese para debate, ele trouxe 3 opções de redação e daí acabou vencendo essa por unanimidade, apesar de que a ministra Sussete ressaltou diversas vezes durante o debate de que a má-fé não pode ser a boa-fé é presumida, que a má-fé não pode ser ali presumida naquele caso, né? Então, que a boa-fé do segurado seria presumida. Mas, sem dúvida, é uma matéria, tanto para servidores quanto para segurados, que vai trazer muita judicialização, na minha opinião, porque a tese ficou um pouco confusa. Ela começa com a regra de que pode cobrar e daí faz a exceção no final. Enquanto, se a gente for olhar que a boa-fé seria presumida, ainda que a boa-fé objetiva, a gente trabalharia com a regra de não cobrança, salvo se houvesse má-fé ou se aquela verba pudesse se presumir que ela não era devida, né? O nosso convidado aqui já chegou, deixa eu convidar ele para entrar na nossa live. Vamos ver se ele consegue conectar. Olá. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Como Seja muito bem-vindo. Desculpa a demora, mas muitas coisas aqui por fazer. Correria, né? Eu disse que o senhor estava terminando uma reunião ainda. Desculpa, viu? Não tem problema, eu estava aqui batendo um papo com o pessoal a respeito do julgamento de ontem do STJ, naquela questão da devolução dos valores, do tema 979 e 1009. Na verdade, papo não falta, né? Então, assim, a gente abre o canal e vai conversando. Isso aí o CRPS julga que quando é de má-fé, como você acabou dizendo, e quando há um erro material, que o benefício não é devido, aí sim a gente determina pela não devolução. Nas demais hipóteses, não. Até o TCU tem um posicionamento semelhante a isso, que a gente tem aplicado. Exatamente. E essa tese do STJ não ficou bem clara, ela ficou um pouco confusa, a meu ver. E vai trazer um aumento da judicialização. É o tema 976, né? 979 e o 1009, eles tiveram a mesma decisão para os servidores. Foi julgado, inclusive, na sequência ontem. Nenhuma das teses foi publicada ainda. Olha que interessante, né? A mesma decisão para os servidores. E você vê que no aviso, no 1/3 de férias, não incide contribuição previdenciária para o servidor, mas incide para o regime geral, segundo o Supremo, decisões equidistantes, né? Ainda bem que pelo menos o STJ, mesmo com um probleminha no final, decidiu pela mesma forma, né, em relação ao servidor, em relação aos segurados do regime geral. Muito bom. Pelo menos houve uniformidade. Mas, doutor Marcelo, eu quero começar aqui também lhe agradecendo muito por ter aceitado o convite, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, conversando, né? Falei que é um bate-papo bem informal, assim. A ideia é a gente trazer algumas dicas, algumas estratégias possíveis, né? Mas eu queria começar, primeiro, abrindo a palavra, né? Para você dar oi pro pessoal e depois para a gente falar um pouquinho sobre novidades, assim, aprimoramentos, aquilo de surpresa que a gente tem no CRPS. Eu sei que você está fazendo uma revolução no CRPS, né? Uma evolução muito grande do sistema, que a advocacia como um todo tem que agradecer. Ainda estou trabalhando e ainda de gravata. Eu também, olha aqui. Eu cheguei agora também em casa, eu também estou de terno aqui, a gente está sempre correndo, né? Mas que bom que deu para encaixar, né, essa conversa. E fica à vontade para começar. E também, se você quiser contar um pouco de tudo que está
que tem para aparecer, para acontecer no CRPS de novidade, né, programada, fica bem à vontade. Depois eu vou pegando as perguntas também que o pessoal vai colocar. Lembrem, gente, aqui no pontinho de interrogação aqui embaixo. Olha só, a primeira das novidades últimas do CRPS é que nós estamos sendo auditados pela CGU. Mas que ótimo, não é? Mas que ótimo, porque assim as agruras do CRPS são vistas pelo órgão de controle e nós estamos mostrando tudo, não temos nada a esconder, demonstrando as nossas deficiências para que venha um belo relatório de encaminhamento de orientação para mudanças, que obviamente vai subir acima, né? Vai para a Secretaria Especial, né, de Previdência e Trabalho, e assim a Secretaria acaba mostrando, que é uma grande parceira, mostrando lá para o ministro, que por vezes tem aquela visão, viu, doutora Gisele? Conselho dá muito gasto. E a gente demonstrou por A mais B que o conselho dá economia para o judiciário. Tanto é verdade que agora nós vamos ter uma verba. Tive a semana passada no Senado, conversando com o senador Márcio Bittar, que é o relator da Comissão Mista de Orçamento, do orçamento para 2021, atrasado, né? Mas enfim. E nós estamos conseguindo pegar uma verba que é do judiciário e vai para o CRPS, para que a gente consiga... Que legal. Por quê? Porque nós proporcionamos economia para o judiciário. O nosso processo custa R$ 140, o da Justiça R$ 3.800. Quanto mais a gente julgar e daquelas decisões favoráveis, obviamente, implementadas, o segurado não vai para o judiciário, a economia é na casa dos bilhões, tá bom? Por ano. E nós demonstramos de toda a estrutura, né? De toda a estrutura. O nosso nível de reversão de decisões da autarquia está na casa de 52%, doutora Gisele. Então, e ainda mais agora como estão vindo os processos, né? Os processos estão vindo... O sistema eletrônico, ele ajudou em algumas coisas, sim, mas em outras, como os sistemas não se conversam ainda totalmente, né? O CISREC e o sistema do INSS, ele já está migrando, mas a gente não consegue, por exemplo, o advogado não consegue peticionar direto para juntar um memorial, já consegue, só que já consegue, não conseguia antes, mas já consegue, não sei qual foi a última tentativa que a senhora fez, mas já consegue. Peticionar direto. Não, a gente não consegue adicionar documentos que nem a gente fazia, que nem a gente faz no INSS digital. A gente teve uma reunião na semana passada com a gerência de Criciúma, aqui em Santa Catarina, porque alguns colegas juntaram documentos dentro da petição de recurso, mas eles juntam aonde a gente consegue peticionar e o sistema não joga direto para o conselheiro. Então, não foi migrado esse documento posterior ao início. Não, então, o que eu estou te dizendo, a primeira versão dessa modificação do SysRec, que envolve o GET, que é um sistema como se fosse um difusor, né, um hub, e aí quando você junta o documento no meio INSS, ele vai para a caixa, por exemplo, da CGT, por consequência vai para a junta, não vai para o processo. A próxima etapa é fazer com que ela vá direto para o processo com notificação do conselheiro. E isso a DataPrev seria ótimo. DataPrev está trabalhando muito, muito, muito. Nossa grande parceira, olha, Gisele, doutora Gisele, eu tinha uma grande dificuldade de entender o porquê da DataPrev, mas trabalhando diariamente com ela e vendo tudo que eles têm feito pelo Conselho, eles fazem muito. Infelizmente, tem algumas questões administrativas que o CRPS precisa vencer, ou seja, ter uma DTI própria, nossa, que nem tem o INSS, uma divisão, uma diretoria, uma divisão de tecnologia de informação, nós não temos. Teremos que ter uma só para dialogar com a DataPrev e teremos que ter um orçamento próprio. Nosso orçamento é vinculado à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, então a gente está sempre tendo que pedir apoio para a Secretaria, etc, etc. Veja, nós somos o órgão revisor do INSS e ainda dependemos de N questões administrativas. E nós estamos no convencimento, a CGU já captou tudo isso, tá? Nessa auditoria, que é maravilhosa, e se Deus quiser vai vir um grande relatório, eu vou até publicar esse relatório, eu sei que eles farão também, mas eu vou até publicar, farei comentário ponto a ponto
dessas orientações da CGU, porque todas elas são no mesmo sentido dos nossos anseios, objetivos e para onde nós estamos caminhando. E quanto mais estrutura o CRPS tiver, né, mais facilidade a advocacia tiver de peticionamento, de acesso, de inclusão, a sustentação oral por videoconferência já foi um avanço importante, inclusive antes dessa pandemia a gente estava fazendo, né? Sim. Isso é um avanço importante também para o acesso da advocacia ao CRPS, para ampliação, na verdade, da utilização do Conselho de Recursos, né? Porque é mais barato, tem jurisprudência em algumas matérias mais interessante que o judiciário, e muitas vezes, né, é mais rápido também, dependendo do tempo que, né, não só dependendo do tempo, mas dependendo até onde vai o recurso lá na via judicial. Nós não estamos tão rápidos como gostaríamos, tá? Para ser bem sincero, mas o trabalho é intenso para que isso ocorra. Então, o que nós estamos fazendo para diminuir esse tempo? Nós estamos mudando o regimento interno, que depende de orçamento, para que a gente julgue 200 processos por mês por conselheiro, como teto. Por enquanto, hoje, o conselheiro pode julgar do máximo até 100, mas a gente está trabalhando para mudar o regimento interno para julgar até 200, e depende disso de verba, está condicionado. Nós tivemos uma verba muito boa no passado que nós conseguimos, mas infelizmente ela foi realocada para outro ministério deixaram fugir a tartaruga lá na Secretaria de Orçamentos e Finanças lá e passaram a regra no orçamento da Seguridade para outra finalidade. Infelizmente aconteceu isso. Agora a gente está conseguindo uma verba grande para poder fazer com que esse número de 100 possa ir para 200. Então esse é o primeiro ponto. Aumentar a produtividade até limite máximo do conselheiro. Um segundo ponto é o próprio gabinete de crise e diligências, que já funciona. E hoje tive uma reunião de 2 horas com os coordenadores regionais, que é um gabinete que instrui os processos, porque eles vêm pelados do INSS. É um combinado que eu fiz com o Léo. Eles vêm pelados, mas, na realidade, esses meus diligenciadores, eles pesquisam os sistemas, buscam o dossiê inicial do SAD Central, através do botãozinho de acesso ao GET, ele consegue pegar lá as razões de recurso, às vezes não tem lá, a gente manda uma mensagem para a parte, um e-mail, um telefone, se não tem nada disso, a gente está mandando correspondência para a casa da parte, para que ele nos remeta a correspondência breve, nos remeta a uma petição inicial, demais documentos. Aí vamos até o CNIS, o painel do CNIS, o SAB, o SUIB, vamos ver todos os sistemas. Os diligenciadores fazem lá um belo dossiê, muito completo, e entregam prontinho para o conselheiro julgador fazer o relatório, o voto, e o presidente da unidade julgadora já encaixa na primeira sessão possível para julgamento. Criamos também, para facilitar, a segunda Câmara, a segunda composição adjunta da quinta Câmara, da quinta Junta de Recursos, aqui em Brasília mesmo, que é a que vai julgar os mandados de segurança. Então, as outras unidades julgadoras não julgam mais, a não ser que o conselheiro já está em análise, caso contrário, pintou o mandado de segurança, vai direto para a segunda CA da quinta Junta, que está sendo presidida temporariamente pela doutora Ana Cristina Evangelista, que era presidente da CRPS. Ela vai ter uma outra Câmara de Julgamento como presidência para ela, mas que é a do FAP, mas por enquanto ela está nos ajudando a coordenar esse trabalho de julgamentos de processos que envolvem decisões judiciais para julgamento em sede de mandado de segurança. E um outro ponto que a gente está mudando no regimento interno e subiu para análise para que o ministro assine a portaria nova de uma alteração significativa no regimento interno, são decisões monocráticas do Conselho em 2 ou 3 hipóteses. Eu vou colocar 2 aqui. Uma delas é quando perde objeto. Infelizmente, por hipótese, um processo administrativo, verificada a ação judicial de mesma parte, caso de pedir e pedido, se for auxílio-doença, mesmo período, tudo certinho. O conselheiro que está com o processo, o relator julgador, ele faz o relatório, faz o voto, não tem mesa, não tem os outros votos, porque já tem a perda do objeto e o presidente da unidade julgadora homologa, enfim, acaba limpa de processo, esse tipo de processo, porque já está superado conforme a norma.
ele acaba desistindo da renúncia ao processo administrativo. E o segundo caso, que a gente vai inaugurar logo, nós já estamos fazendo todos os procedimentos para que isso ocorra, então logo sai a norma, vamos já praticar, que é a ideia de que quando a perícia médica, o parecer médico federal em sede de recursos, no benefício por incapacidade, vier totalmente fundamentado, dizendo que o segurado realmente não tem a incapacidade, nós não vamos submeter ao pleno, porque os conselheiros não são médicos para rever o ato. Eles, óbvio, podem olhar o parecer e ver que não está contente, fazer mais perguntas. Por vezes tem peritos médicos que a gente dá um puxão de orelha através da subsecretaria, de que eles não entram na questão médica quando fazem o parecer, isso é muito ruim. E nós temos alguns exemplos caóticos, sabe? Eu vi uma vez um senhor me ligou e falou: presidente, tem um processo meu aí, está demorando, que o perito, na hora eu sou um motorista de caminhão ou de ônibus, e eu tenho uma doença psicossomática asseverada, e eu não posso mais dirigir caminhão, ônibus, não lembro. E no parecer dele, em sede recursal na junta, ele disse que eu posso não dirigir caminhão, já que eu tenho um laudo médico assistente para me afastar. E o perito médico federal disse: você pode dirigir Uber. Que eu vi o parecer do médico, falou assim: entrei no Detran, vi que você tem categoria B, portanto, se você tem, e renovou recentemente, portanto, vá dirigir Uber. Ou seja, infringindo totalmente o regimento interno que é assinado por ministro, né, que vale ao Paulo Guedes hoje, mas do antigo MDS, dizendo que as decisões do CRPS não podem projetar o futuro, né, dizendo que o segurado tem que fazer. Para isso, no máximo que o conselheiro pode fazer também é sugerir uma reabilitação profissional, e não dizer: se não pode dirigir caminhão, vá dirigir Uber porque tem categoria B. Não. Então, são decisões como essa que a gente vai evitar e está evitando para julgar. Mas vindo fundamentada nas questões médicas, a alteração do regimento interno efetivamente vai permitir julgamento monocrático só do conselheiro, e aí, por consequência, o presidente homologa e encerra, já que é de alçada, quando a matéria é estritamente médica, segundo o regimento interno, já encerramos o processo. Então, decisões mais sérias dessa órbita vão começar a surgir já nas próximas, não vou dizer semanas, mas nos próximos meses, até que o regimento interno seja mudado com essas ideias, né? Com esses dispositivos. Principalmente porque, nesse caso do auxílio-doença, né, do benefício por incapacidade, que muitas vezes o recurso é do segurado sozinho, né? E ele fica aguardando, esperando ali aquela resposta, e essa resposta mais séria, ele permite até que ele se descontente e procure a justiça, né? Os casos de auxílio... é evitar, né? Exatamente. Mas quando... Esse é um dos casos que normalmente a gente, na via administrativa, quando já há a perícia negativa, né, a advocacia acaba recorrendo à justiça, já que é um caso mais difícil para o conselheiro ultrapassar. A questão médica é algo mais complicado, mas eu vou te dizer uma questão, doutora Gisele, olha só. Quando eu assumi o CRPS em 2019, nós tínhamos 55 peritos médicos federais que eles... eram vinculados. Eles eram vinculados ao CRPS por questão de sessão, para poder exercer, né, realizar o exercício da atividade dentro do CRPS. Então, como se fossem nossos, digamos assim. Aí nós tínhamos até uma certa, não autonomia, mas uma certa hierarquia administrativa para traçar alguns critérios de como deveria ser o parecer médico de uma forma, vamos dizer assim, mais humana. Vou repetir, mais humana. Só que como era outra vida, né? Era muito bom. Esses médicos lá ajudavam muito. E por que eu abri mão disso? Eu tive que abrir mão de 55 e devolvi para a subsecretaria de perícias médicas. Porque 1 milhão de processos, 700 e tantos mil processos de matéria médica, para 55, desumano. Não tinha como.
Aí, por conversa com o presidente do INSS, secretário, etc., vamos fazer o seguinte, e a subsecretaria, eu vou devolver os 55, e aí os peritos médicos federais do conjunto todo de 3.600, eles vão fazer o parecer. Só que com dor no coração eu fiz isso, eu te digo por quê. Porque eu sabia que ia chegar no dia na forma que chegou hoje. Nós não tínhamos essa meta aí de 92% de manutenção da decisão da perícia e 8% de reformulação da decisão da perícia em primeiro, lá na agência. Os nossos números eram um pouco diversos, dava mais ou menos uns 65 mantendo e 35 modificando. E caiu para esse número drástico. E qual que é a nossa ideia? O Bruno Bianco sabe disso, e nós vamos querer, sabem que eu sou chato a esse ponto, nós vamos querer implantar. É a criação do conselheiro parecerista. Vou pegar os próprios aposentados da Perícia Médica Federal e também alguns engenheiros aposentados da Fundacentro para laudar para fazer parecer de aposentadoria especial, e os médicos dos benefícios por incapacidade, e nomeá-los conselheiros, só que não julgadores, mas pareceristas, para que eles recebam jeton por parecer realizado. Então, para isso, tem que alterar o decreto, não dá para ser uma alteração do regimento interno. E aí, tendo um efetivo um pouco mais robusto do que apenas 55, sei lá, uns 150, né? Peritos médicos aposentados, já conheço diversos que já deram o nome para a gente aqui, falaram, o dia que o senhor fizer, eu gostaria de ser contratado pelo Conselho. Para quê? Para nós termos realmente um outro lado, né? De uma visão de pouco diferente. Por que você fala isso? Dá o exemplo da aposentadoria especial. Infelizmente, o Conselho ainda revisa para o segurado alguns casos de aposentadoria especial, até mesmo em sede de Conselho Pleno, né? Nossa terceira instância recursal do Conselho Pleno, mas maior parte das vezes a gente percebe que a aposentadoria especial B46 é concedida na esfera judicial. Opa, tem alguma coisa de errado. Porque se o perito médico, quando avalia a questão dos laudos, do ambiente do trabalho, etc., ele não percebe que há alguma exposição efetiva, você tem que demonstrar isso por A mais B. Olha lá, o gato previdenciário. Tivemos um penetra. Ele não percebe isso, que existe uma efetiva exposição a algum agente nocivo, etc. Ainda mais por essas questões complexas da esfera quantitativa, do critério qualitativo. Você vê aí a questão do polímero, né, em relação ao combustível e tal. Tem tantos problemas. Agora, se tiver né, recente alteração do decreto, né, se houver equipamento protetor, então não vai haver a aposentadoria especial, nem a contributividade para o combustível. Quando eu assumi a presidência do Conselho, nos 80 anos, fiz um evento enorme, trouxe um engenheiro da Fundacentro, especialista, engenheiro químico, especialista em combustíveis na questão da exposição, e que disse, olha, não existe equipamento do mundo possível de integralizar a saúde do trabalhador em posto de combustível, quer seja o que está abastecendo, o gerente, etc. Não existe. E aí vem o decreto. E aí vem o 10.410 alterando, dando essa margem. Assim, fui crítico a isso, né? Participei da construção dele, participei da construção da reforma, participei da MP 871, que converteu na 13846. Tem muitos dos excertos lá que são da nossa lavra. Outros, né, fui vencido, né? Tem algumas visões que são dos colegas da Procuradoria, né? Enfim. Mas, objetivamente, nós precisamos ter, para voltar ao assunto, uma figura de um conselheiro parecerista no CRPS que dê ensejo a uma visão, né, pouco mais de Estado democrático de direito. Não vai ser concessora. Quem não tiver direito não vai ter direito e não vai receber. Mas é uma decisão um pouco harmônica, digamos assim, né? Nem é para o social e nem é para o liberal. Ou é para o social e para o liberal. É o Estado democrático de direito, que é a harmonia entre os estados e que a gente não vive no Brasil até hoje, né? O Estado democrático de direito é um sonho inatingível no Brasil. E a Constituição, a Seguridade Social é prova disso. Nós não temos efetivamente uma Seguridade Social no Brasil. Temos na Constituição, mas efetivamente são sistemas desconexos, né? Previdência, assistência e saúde.
Exatamente. Doutor Marcelo, a gente tem algumas perguntas aqui dos colegas. Uma delas é com relação à jurisprudência. Se tem previsão para disponibilizar a jurisprudência Pois do é. Você me CRPS, que a pergunta. advocacia sempre pede. Olha, nós Sim, queremos sim, é. pesquisar, Já porque a me gente está pediram só no com o ano inventário e passado, as súmulas, né? já me pediram no ano passado, olha só. E eu já falei em alguns eventos do nosso aplicativo, que vai chamar CRPS 5.0. Ontem fiz 50 anos, acho que. E ainda perguntaram, pô, mas 5.0 é por causa do seu aniversário? Não, porque a indústria 4.0 é aquela que deixa de lado o ser humano. E a 5.0, sendo falada agora, é aquela que retoma aquela tecnologia com o olhar artesanal do ser humano. Então, portanto, esse aparato tecnológico vai sempre ter a mão nossa, de nós outros aqui, para poder direcionar. Então, quais são as funcionalidades que vai possuir esse aplicativo do CRPS 5.0? Que nós já fizemos todas as especificações dele, detalhamento. Então, 7 funcionalidades. A primeira é informação de jurisprudência, como tem no CARF, se vocês entrarem no site ou no aplicativo do CARF, que é acima da Receita, vocês vêm lá, e vai ter igual, porque eles nos forneceram o código-fonte. Consulta por período, por benefício, por unidade julgadora, por tema, vários tipos. Então, vocês vão conseguir ter esse acesso. Por enquanto não tem, no gov.br.previdência, vocês enxergam lá as resoluções do pleno e os enunciados. Então, estamos sempre depositando as resoluções do pleno no gov.br/previdência, /CRPS, vocês enxergam lá as decisões do pleno e as resoluções, né? Mas e os acordos da Câmara, das juntas? Infelizmente, nós ainda não temos, mas vamos ter acessível em site e nesse aplicativo. É um desejo que eu já tinha há muito tempo e nós deveríamos ter tido já agora para o início do ano, só que como nos tungaram a verba, desculpa falar dessa forma, e tivemos um problema de contrato, usamos o contrato do INSS, e esse aplicativo e algumas funcionalidades eram questões inovadoras, e o contrato que nós estávamos utilizando do INSS não permitia. Está vendo como o CRPS precisa ter uma unidade gestora orçamentária, contratual, uma DTI, para fazer valer nossas necessidades e não ficar pedindo favor para todo mundo. Somos um tribunal que pede favor para todo mundo. Pede favor para o INSS, doutora Gisele. O INSS é parte. Por mais que eu tenha uma boa relação com o Léo, com os servidores do INSS, gosto muito dele, mas o INSS é parte do nosso processo. É como se fosse o TRF pedindo favor para advogado ou para outra parte. Não é possível acontecer isso. Então, a gente tem que ter uma certa autonomia administrativa. Estou buscando isso e estou falando isso para a CGU. Então, uma das funcionalidades é a pesquisa da jurisprudência, tanto no site do CRPS, que vai ter um site diferente do que tem, e também o aplicativo. E aí, consulta as nossas estatísticas, o sistema push de recebimento de movimentação processual, como na justiça, já está totalmente especificado. As salas de videoconferência pela Microsoft importadas para dentro do aplicativo, em que você vai poder assistir uma audiência em qualquer lugar do mundo, né? Uma audiência de julgamento, elas vão estar as salas abertas, você se inscreve, você só não vai poder falar e serviço, mas vai poder assistir. Agora, se é parte, a sala de espera lá vai jogar você para dentro da audiência e você vai poder fazer a sustentação. Então, vai ter isso no aplicativo. Aí você vai poder fazer a sustentação dentro do carro, dentro do ônibus. Lá eu já faço isso com o aplicativo, mas nós vamos ter uma sala fechada em que é possível as pessoas saberem quais as audiências que nós teremos, qual o número do processo, que tipo de matéria pensão, blá, 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 e se é algum estagiário, se é alguma pessoa que quer conhecer mais sobre as nossas decisões, elas vão estar lá. Nós teremos também a escola do CRPS dentro do aplicativo e outras funcionalidades, até a MIA, a mensagem de inteligência artificial, que vai ser a nossa receptora do aplicativo, que vai direcionar você para as outras funcionalidades, ou vai tirar dúvida por escrito ou por viva voz, sobre todas as questões do conselho. Se você não souber escrever, mas tem um aplicativo, faz, ou se você souber escrever, faz também. E quando não tivermos a resposta, ela armazena
nós produzimos a resposta e ela vai sempre adquirindo mais inteligência para responder à sociedade. Então, o objetivo é isso mesmo. Já éramos para estar começando a produção do aplicativo, infelizmente, tivemos esse problema contratual, que a gente está revendo, e da verba que levaram a verba do conselho, a gente agora arrumou outra, muito custo, muito esforço, e nós pretendemos, sinceramente, dar os primeiros passos da nosso aplicativo para a sociedade. Sabe por quê? Porque é muito bom a sociedade saber, bom, tem um aplicativo que é para INSS, agora se eu quero recorrer, vai ser no CRPS 5.0. Não que o meu INSS não vai receber recurso, peça, etc. Vai, mas com o tempo, a nossa visão é de que qualquer forma recursal tem que passar pelo outro aplicativo que é do Conselho. Por que vocês querem fazer isso? Porque o Conselho não pertence ao INSS. Tá bom? O Conselho Exatamente. não pertence ao INSS. Nunca pertenceu. Faz 82 anos, agora em 15 de junho, que não pertence ao INSS. Tudo bem? O INSS é apenas uma parte. Vou repetir, o INSS é apenas uma parte no processo administrativo, tá bom? Ótimo, ótimo. E o pessoal está adorando as novidades aqui, doutor. Eles estão aqui. Deixa eu até cumprimentar a Rafael, o Valtri, que está aqui com a gente, Raquel, Bruna, Leandro, Lúcia, Érica, Devem ter aí Caroline. os nossos conselheiros. Tem, os conselheiros estão aqui também, Eles queridos, com a gente. A doutora Érica, a doutora Rafael, a doutora Érica. Bruna. Nós estamos sempre juntos, né? Inclusive, alguns deles pertencem ao nosso mestrado, que nós somos professor do mestrado em Direito Previdenciário em 4 créditos, se me permite, né? Na UDF, e dentro da UDF, dentro do crédito de Direito Previdenciário, né? 4 créditos, né? Dos 3 regimes, nós temos o Observatório de Estudos da Seguridade Social, chamado William Beveridge. Tem até o aplicativo, tem até o perfil do observatório. E vamos ter uma reunião agora, sábado, dia 13, 14h30, para definir os contornos de uma modernização da aposentadoria especial, como o doutor Elvis, secretário adjunto da Previdência, nosso amigo, ele faz parte do observatório, e o doutor Nardo também, nossos amigos, a gente encaminha propostas de mudança normativa. Eu convidei a nossa amiga Adriane Bramante para nós discutirmos os pontos mais nevrálgicos da especial do B46 com a reforma, que a gente proponha mudanças, né? Vamos fazer estudos até científicos que nunca foram feitos. Vamos tentar buscar nas várias categorias o porquê dos 15, 20 e 25. Vamos tentar chegar num estudo científico com o apoio de médicos e engenheiros e pessoas ligadas à questão sanitária, para chegar a um acordo de quanto vive, qual a qualidade de vida e quanto vive a mais um mineiro, por exemplo, na profundidade. Sim. E vamos ver, com isso, se aquela fórmula de pontos da transição, que eu comecei criando e depois pediram para mudar a pontuação para mais, porque a idade mínima ficava baixa, se realmente as pessoas estão vivendo tanto assim para poder fazer o ponto necessário, né? Vão sobreviver para poder se aposentar. Para poder receber o benefício. Então, esse é um dos pontos, né? Fazer um estudo científico da idade mínima da aposentadoria, científico, e não através de chute, científico, e outro, a questão envolvendo os critérios qualitativos e quantitativos dos diversos agentes agressores. Né? Ótimo, é muito bom saber. E falando em alteração legislativa, uma das perguntas aqui da Caroline é no sentido sobre a separação dos honorários advocatícios na via administrativa, né? Isso aí já está acordado. Eu e o Léo, quando eu falo Léo, é o Leonardo Rolinho, presidente do INSS, que era secretário de Previdência, a gente já tem acordado isso e já tem uma especificação em sistema para esse SISREC promover essa separação. Nós até podemos separar, mas precisa de um grau de segurança maior, seria uma certificação digital da OAB, confirmando que aquele contrato é válido, né, para amarrar a autarquia especial, quanto ao contrato, para não ser um contrato fraudulento. Nós temos muito receio em relação a isso, né? Para não separar, por exemplo, de repente aparece um contrato lá que não se sabe se aquele contrato é de verdade ou não, se aquele advogado existe ou não. Então, a gente vai cercar o sistema de tal forma
que tem uma confirmação da ordem. E só que nós, do CRPS, só vamos informar no sistema a separação. Quem, óbvio, vai separar e na hora de conceder o benefício é a própria autarquia. Mas temos acordados isso com o INSS. O Léo considera isso razoável, também muito razoável, até para fomentar a utilização do processo administrativo no CRPS. Eu acho muito salutar, muito positivo. A gente teve também no ano passado reuniões sobre o tema. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados. Pode até relator ter, o Rodrigo Coelho, do Judicial. administrativo. Então, Não, do administrativo. Os deputados podem sonhar e escrever 1000 coisas lá, que ótimo. Tem que funcionar, né? Se não combinar com os russos, que somos Não, então, mas o bom é que os russos aceitaram. E combinar com a data prévia, para que a data prévia encontre um caminho certo para poder dizer, olha, vai ser dessa forma, chama a OAB aqui, linka, de algum modo da OAB dar uma certificada naquele contrato, de algum modo. Se não acontecer isso, porque o medo da fraude é enorme. E aí eu junto o processo lá, tudo bem, mas eu junto o contrato, mas daqui a pouco o segurado está reclamando que está tendo separação de verba e ele não tem nem advogado e está lá, né? Então, porque uma procuração para defender é uma coisa. Agora, uma procuração para defender e depois vem junto um contrato, é complicado. Então, por isso que nós precisamos nos cercar para não afetar os direitos dos segurados. Sim. Não, e o INSS, quando a gente teve a reunião, o INSS é um dos apoiadores do projeto de lei, o INSS e o Ministério da Economia também já encaminhou apoio. A OAB também, né? Eu estava hoje conversando com o presidente Rafael aqui de Santa Catarina, o presidente Chico da Comissão Nacional, o presidente Rafael aqui de Santa Catarina. Há um apoio, uma união de todos os órgãos relacionados, inclusive com o cadastro da OAB, né? Para poder validar que realmente aquela pessoa tem a OAB ativa, né? Uma OAB regular, porque às vezes isso é para a separação dos honorários advocatícios, né? Não é uma separação de honorários em geral. Sabe como é que é fácil isso? A OAB tem o WhatsApp de todo mundo. Certo? Ou o e-mail de todo mundo. Então, a partir do momento que o sistema cobra da OAB uma certificação dizendo, olha, esse advogado existe, ele está cadastrado, ele está regular, está pagando a anuidade, portanto, eu estou chancelando o contrato. Antes de chancelar, a OAB manda uma mensagem do sistema mesmo. Por e-mail. Confirma que juntou, é simples isso. Isso dá para fazer até essas confirmações, até indo nos benefícios da Previdência, junto a médicos, assistentes, junto a engenheiros do trabalho, para confirmar laudos. A Espanha tem isso. Visitei lá no pós-doc, eu vi isso lá. Confirmação tudo por e-mail. E as partes confirmam, rapidinho você recebe. Confirma que juntei, acabou, pronto. O sistema já informa, a OAB já informa o ECISEC está validado, pronto. Separa a verba. Sim, e a juntada também pode ser pelo nosso sistema, pode ser pelo SAG ou pelo Gerite, pelo sistema do advogado, que ele só entra com senha. Se ele conseguir juntar pelo sistema dele, a própria senha já é. Porque para ter acesso ao sistema, ele tem que ter sido certificado pela OAB. Ele tem, a nossa inscrição é pela OAB também para a obtenção da senha de acesso, né? Uma trava de segurança, enfim. Quando eu mas é sempre importante, né? A segurança, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Quando eu participei da transição e dei a ideia de fazer a medida provisória das fraudes, para tentar cercar o máximo possível as fraudes, eu propus muito mais do que entrou nela ali. Mas muito mais questões questões operacionais. Essas de confirmação, de laudo de médico assistente, laudo de engenheiro do trabalho para aposentadoria especial, confirmar por WhatsApp, confirmar por e-mail para evitar os laudos fraudulentos, né, do médico do trabalho ou em relação ao engenheiro do trabalho, enfim. São confirmações que o sistema pode fazer, deve fazer. A data prévia ainda não avançou para isso. Acho que um dos maiores problemas de seguridade no Brasil, não só em seguridade, é a questão de gestão da informação, a gestão dos dados, e acho que muito poderia ser resolvido nesses termos. E pode aproveitar esse gancho e já implementar no sistema da Previdência, no ECISVEC e nos demais, essa questão da separação das verbas, porque aí já tem a conta cadastrada do advogado, a Previdência, então, deposita uma parte do benefício para o segurado, não sei como é que vai ser o contrato, enfim, o contrato, e outra parte para o advogado, que já fica feliz da vida, porque estando o CRPS ágil, e o objetivo é que
as 3 instâncias recursais sejam percorridas em no máximo de 6 a 8 meses, né? Ah, mas é muito demorado. Não, mas a decisão rápida no juizado, você tem uma liminar em 24, em 48 horas, mas até terminar a fase recursal, se for o caso nas turmas recursais, você vai levar o quê? 1 ano e meio? Depende, né? 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos, às vezes um pouco menos, às vezes menos. Então, o objetivo do CRPS é ser célere e proporcionar menos custo, que já proporciona para a União, porque, repetindo, o nosso processo custa R$ 140, já publicamos a nota informativa número 01 de 2020, demonstrando o custo do processo dentro do CRPS, não para o segurado, mas para a União, quando o custo de um processo judicial, se vocês não sabem, está em torno de R$ 3.800. Não, é muito diferente. E 8 meses para terminar o processo não é necessariamente um tempo muito longo se a gente for comparar com alguns estados, né? Algumas justiças, ainda que federais, ou até a justiça estadual de muitos estados. Eu fiz a comparação aí de juizado, tá? Não quis nem colocar no ordinário, porque aí a gente ganha mesmo, né? Mas no juizado há momentos que a gente perde, mas a gente não quer isso. A gente quer sempre estar um passo à frente do tempo do Jeff, porque é para isso que o CRPS existe, ele tem que existir. Porque, sabe, doutora Gisele, eu já cheguei a falar assim para os secretários, então vamos acabar com o CRPS. Vamos fazer que nem na Itália, o NPS italiano tem uma junta revisora lá, são os próprios servidores do NPS que analisam o recurso e vai para a justiça. Mas como lá a lei é melhor feita, tem pouco recurso, quase não tem recurso. Infelizmente, como as nossas leis são ruins, né? Infelizmente, são ruins as nossas leis, etc., dá aso sempre para recurso, sempre está tendo que rever tudo isso, acaba que judicializa. E para evitar esse gasto enorme de judicialização, o CRPS precisa assumir o seu papel centralizador da desjudicialização previdenciária. Não, com certeza. O CRPS funcionando bem, ele é uma ferramenta indispensável para a prestação, na verdade, para a distribuição dos benefícios de uma maneira mais justa e muitas vezes mais humana, né? Até tô rindo aqui. O Rafael falou que tem tanto conselheiro aqui que dá para constituir uma unidade de julgamento. Eu já vi vários. Tiago Kidrick, pessoal, uma boa noite a todos. Deixa eu pegar umas perguntas aqui para o pessoal. O recurso... Sandra perguntando. O recurso não sobe para o CRPS? O que fazer quando o recurso não sobe para o CRPS ou não tem andamento? A reclamação prevista no regimento interno, a reclamação, por enquanto, hoje, ela é por e-mail, a CGT, cgt.crps@economia.gov.br, né? E aí a CGT cadastra, tem um número, faz acompanhamento, encaminha para o INSS para que suba. Nós tivemos um tsunami de recursos que recebemos do INSS no ano passado, quase 400 mil, e tem mais 400 mil para subir. E nós fizemos uma distribuição com todas as unidades julgadoras e os presidentes ficaram enlouquecidos com tanto recurso parado na caixa para poder analisar e julgar. Isso demanda mandado de segurança e por isso criamos a tal CA lá, segundo a composição de junta da 5ª, junta de recursos, para poder equacionar todos os processos de mandado de segurança para lá. Mas ela faz a reclamação, vai receber uma numeração, nós vamos instar o INSS a subir o específico recurso, né? E aí depois damos a resposta por e-mail mesmo. Por vezes mandam para mim. Minha caixa eu respondo de 200 a 300 e-mails por dia. Um dos e-mails que me mandam é o de reclamação. presidência.crps@economia.gov.br. Tá bom? E aí, para mim, eu direciono para a CGT. A CGT faz uma busca, vê que o processo está no INSS, já determina que suba, eles têm lá as SEABs mandam de volta para nós, e aí nós passamos a distribuir para uma unidade julgadora, de forma automática, e aí entra na fila da unidade julgadora, né, para poder julgar. Infelizmente, isso está criando uma indústria do mandado de segurança, a gente sabe disso, mas como eu falei, com essas
ações para aumentar a velocidade dos julgamentos do Conselho, a tendência é diminuir isso. Não está sendo fácil administrar esse tipo de situação, porque envolve essa nossa fragilidade estrutural, administrativa, orçamentária, né, que a gente está sempre, como eu disse, sempre tendo que pedir, passando o pires em tudo quanto é lugar, e nós somos um tribunal. Eu não vejo essa deficiência no CARF. Converso com a Adriana com frequência no CARF. Eu não tenho essa deficiência, mas o CARF é contributivo, né? E nós somos o benefício. Mas com as novas atribuições, vou dizer assim, do FAP e do RPPS, com empresas interessadas na nossa velocidade e entes federativos interessados na nossa velocidade, quem sabe o CRPS possa receber outros olhares, né? Outros olhares. Eu estou sendo bem transparente. Com certeza, com certeza. Uma pergunta aqui da Silvia. Quando fazer a sustentação oral? Quando que você recomenda? Sempre? Olha, sempre que você verifica que o direito que você esposou na peça está muito bem consolidado, ou que tem uma chance grande, né? Não é um recurso de natureza postergatória, vamos tentar no CRPS, quando você já sabe, por exemplo, que a aposentadoria do eletricista, em regra, no Conselho Pleno, não reconhece depois de 97. Sim, já vou falar, eu discordo, mas o Pleno ainda é favorável a não reconhecer. E aí você fala, mas isso aí vai chegar lá no INSS, vai recorrer, um recurso especial, depois pode ser que vá para o Pleno, enfim, e chega no Pleno, o Pleno vai dizer que não. Quando você vê uma matéria já que o Conselho desse dia se encaminha para um lado, aí eu acho besteira. Mas quando você verifica em específico que o direito é bom, é bem construído, até uma tese inovadora, eu, quando não era presidente do Conselho, querendo pegar uma CTC no INSS, e não me deram todo o tempo, eu fiz um ordinário e depois fiz um especial, caí na CA, na primeira CA da quarta CAGE, que tinha lá em Curitiba, e coloquei uma tese nova lá, e os conselheiros falaram, pô, o professor Marcelo inovou aqui, bem legal, mas acabaram não concedendo, porque não ia virar uma jurisprudência enorme. É aquela da 577 do STJ, tempo antes e depois do rural, né? Prova sem ter só testemunha e sem início de prova material. Mas eles não quiseram dar a época, enfim, tudo bem, foi assim mesmo. Mas eu acho importante fazer sustentação oral, tanto quanto é importante no judiciário. Os conselheiros estão abertos agora em videoconferência, é só fazer o pedido antes, e dar sempre uma cobrada para que eles verifiquem a peça, pode mandar ali para o e-mail da própria unidade julgadora, até que a gente tenha essa forma rápida de chegar no conselheiro pelo meu INSS, GET, esses REC. Uma luta nossa também, nós vamos conseguir. Tudo é muita luta, sabe? Serviço público, eu estou acostumado já, desde que nasci, praticamente estou no serviço público, é muita luta, mas como tem gente chata à frente aqui, no bom sentido, que fica pegando o pé de Deus e todo mundo, para que as coisas aconteçam. Até sair. Até sair. Eu não desisto até sair. Minha avó falava, o Marcelo, ele vence pelo cansaço. E eu dou canseira mesmo nas pessoas. Canseira mesmo. Canseira. Se a CGT não responde, está errado. E, aliás, eu puxo o pé, Sandra, da CGT todo dia, o dia inteiro. Mande e-mail para a presidência aí, que chega para mim, e eu vou encher o saco da CGT, porque é para cadastrar a reclamação, quer seja de não implantação, quem implanta não somos nós, a INSS, mas cobramos o INSS das implantações, seja também de subida do recurso, julgamento, etc. Mande para o e-mail da presidência, eu remeto para lá, porque é obrigatório que a CGT, da Ana Paula Filippini, né, braço direito lá, com a equipe dela, faça o cadastro da reclamação, tem todo um sisteminha lá para monitorar isso, e fique cobrando o INSS. Não é que você reclama, a gente passa para o INSS e esquece. Não, nós temos uma central de acompanhamento das reclamações, tá bom? Temos pessoas só para fazer isso. O INSS vive que talvez um dos piores momentos não tecnológicos. Tecnológico, um dos melhores, com a concessão automática, tem que melhorar muito. E tem muitos problemas, a autarquia, mas com o pessoal, eles estão
matando o cachorro a grito, porque não tem recurso, perdão, concurso, e não tem previsão de ter, porque agora vem a PEC emergencial cortando o concurso público até não sei quando, então estão todos desesperados. Os servidores estão fazendo 3, 4, 5, 6 funções. Óbvio que o sistema tirou muito da atividade manual por conta das concessões automáticas, mas sempre tem que analisar benefício por benefício. Já reclamei, inclusive para a CGU, que a pontuação que os servidores da INSS recebem para analisar nossos recursos e implantar nossos benefícios é de 0,2. Vou repetir, 0,2 pontos. E da concessão, 1 ponto. E aí torna desinteressante para o servidor ficar analisando a parte inicial do recurso para subir, para fazer a implantação. E já conversei com o Léo para que a gente consiga fazer, como na justiça, que está por chegar, a implantação automática das nossas decisões terminativas, né, com o conselheiro colocando alguns dados mais essenciais lá da decisão, para que o próprio sistema calcule o benefício, se tem reafirmação da DER, se não tem, e pum, fecha e lá está o valor. E só com aqueles dados de preenchimento, como se fosse tabela dinâmica, né? Um formulário dinâmico. Então, a ideia vai ser essa, né? Após a decisão terminativa, um formuláriozinho dinâmico mínimo, preenche lá com 4, 5, 6 informações, o resto capta do sistema e a implantação é automática, para evitar que fique até mandado de segurança para implantar o benefício. Vira um caos, um absurdo. Assim. O INSS não tem gente para fazer isso. Por isso que a gente tomou a atribuição do INSS, praticamente, de diligenciar os processos. Porque deixava lá, né? Mandava lá os processos para o INSS e demorava 6 meses, quando dá muita sorte. 1 ano, 1 ano e meio. Não tem como acontecer isso, não pode. Então, por isso que eu criei o gabinete de crise de diligências, conversa com as partes, pede informações e olha, doutora Gisele, submetemos o gabinete de crise de diligência como inovação para a instrução processual como boa prática de Seguridade Social na AIS, Associação Internacional de Seguridade Social, lá na Suíça, ligada à OIT, e recebemos um prêmio por inovação e boas práticas, né? Ele ainda requer muitas inovações, o nosso GCD, né, conhecido como GCD, mas ele está a plenos vapores, se Deus quiser, vai melhorar muito mais. A gente tem várias ideias e discutimos algumas dessas ideias hoje para melhorar a velocidade da instrução e, por consequência, processos rapidamente preparados para que o julgador faça análise, faça o relatório, dê seu voto em caminho para julgamento. É isso. Obrigada, doutor Marcelo. Aqui, os colegas fazendo algumas perguntas com relação à questão dos honorários. Pessoal, podem ficar tranquilos que a gente vai arranjar um jeito rápido, ágil, para funcionar assim que vier a normativa, né? A gente está esperando a normativa. Perdão. O Ítalo Borges disse que foi bem atendido pela CGT. Distribuíram o processo para a junta. Eu também tenho muito elogio. Reclamação. O projeto não me respondia, o resultado, o presidente da junta distribuiu o recurso para o relator. Enfim, é isso. Não sei entrar com mandato de segurança. Eu tenho recomendado muito o e-mail da CGT e tenho tido ótimos resultados nas minhas atuações, assim como tenho tido um feedback muito bom das pessoas. Até o pessoal tem feito print me marcando, olha, responderam, Gisele, olha aqui, ainda bem, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Pena que estamos em 56, metade é de conselheiro, estamos falando para 20 e poucos advogados. Não, mas fica tranquilo, porque depois tem bastante visualização. Que vocês sejam difusores do que acontece no Conselho, porque nós, do Conselho, somos uma verdadeira família. E nós trabalhamos em prol da família e em prol da sociedade. Isso não é frase pronta, eu não sou candidato a nada, perdão da palavra, não sou candidato a porra nenhuma. Eu sou um técnico, sou professor, sou mestre, sou doutor, tenho 2 pós-doutorados em Previdência, sou professor de previdenciário e com um anseio enorme de fazer algo melhor para a sociedade. Então você é um concessor? Não. Sou apto e sou adepto à concessão para quem tem direito. Porque eu tenho ojeriza mortal de fraude. Hoje, pensa numa dor figadal de fraude. Eu sou um cara doente em relação à fraude. Tanto que criei um comitê de ética e compliance que vasculhe as nossas decisões, nossos sistemas, para ver inconformidades. Sou louco, quando já peguei vários processos com documentos fraudulentos
e já encaminhei para a Polícia Federal para instauração, porque não admito de forma alguma fraude. Não admito, não admito. Agora, se o segurado tem direito, meu amigo, eu sou o primeiro a arregaçar as mangas para fazer alguma coisa. Como diz lá o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, eu tenho duas mãos, mas o sonho é o tamanho do mundo, né? O sentimento é o tamanho do mundo. Então, a vontade é essa, de fazer algo melhor para quem tem direito. Nossa, é muito bom ouvir isso e saber que tem pessoas de todos os lados, né, da advocacia, do CRPS, do INSS também, dedicados a essa evolução, né, esse aprimoramento de todo o sistema. Janine aqui fazendo uma pergunta, Marcelo, para pedir sustentação oral, faz no recurso? Dá para fazer de alguma outra Dá para fazer forma? nos dois. Encaminha a sustentação pelo meu INSS, ela vai chegar na caixa do presidente e depois ele vai distribuir, mas ao mesmo tempo manda o e-mail e tem lá no .gov.br/previdência/CRPS a lista dos nossos e-mails atualizados dos presidentes, que agora não são mais @.previdência, @.economia, e vai chegar na caixa dos presidentes e eles vão encaminhar para o relator do processo, sabendo que o segurado e o seu representante querem fazer a sustentação oral. Tá bom? E memorial, Marcelo, você acha que... Memorial sempre bom se o processo for de um B42, por exemplo, B46, muito complexos, né? Sempre bom um memorialzinho. Ótimo. Dá para mandar também por e-mail? Sim, também. Tudo quanto é documento, a gente aceita tudo até a data do julgamento. Ótimo. Deixa eu ver aqui, tem uma... Diferente da justiça, a gente aceita tudo quanto é forma, porque o processo administrativo tem um dos princípios mais ricos, que é a verdade material, né? E para nós é muito cara a verdade material, né? Nós precisamos buscar a verdade material de algum modo. Então, nós não somos judiciário, então precisamos fazer valer aquilo que é verdade para o processo administrativo. Com certeza. Rosinelli, não dá para ver o final da sua pergunta, só dá para ver assim, já fiz uma reclamação da CGT, tem um recurso que faz 1 ano e 1 mês, faz 1 ano este mês parado na porque PS. ele não subiu ainda. Ele não subiu esse recurso. Tem muitos casos que o recurso não subiu. Daí a CGT consegue fazer alguma coisa, Marcelo? Se a reclamação é realizada e depois ela é de novo solicitada e a CGT acompanhando, vê que o INSS não está mandando, aí nós temos um procedimento interno, que eu me reservo ao direito de não dizer, porque é um pouco chato, mas a gente puxa umas orelhas aí, o recurso sobe, tá bom? Tá, então manda realmente para a CGT passa a acompanhar, daí manda uma segunda vez se não subiu, e a CGT daí vai tentar essa ajudar questão do ali. CRPS concede e o INSS não implanta, é uma verdade. A gente recebe reclamação em relação a isso. Eu não me lembro o nome dela, ela já até participou do certame, era lá de Pernambuco. Depois ela me diz o nome, eu gosto muito dela. MLFCA, esqueci o nome dela, ela é até minha seguidora no Instagram. Mas é isso mesmo, não sobe, mas efetivamente, mandando a reclamação... Marili. Como? Marília. A Marili, isso, a Marili. Ela tem lá Marília. Marília, ela tem escritório lá com o marido dela, acho, lá numa cidade do estado de Pernambuco. E ela até se inscreveu para o nosso mestrado da UDF, o ano passado. Mas Marília, deixa eu te dizer uma coisa. Nós recebemos as reclamações e perturbamos o INSS. Não chegou ao ponto de eu aplicar um dos artigos do 57, parágrafo 2º ou 3º do regimento interno, que fala que o presidente do CRPS pode determinar a instauração de processo administrativo disciplinar contra qualquer servidor do INSS que descumprir as nossas decisões, né? Ou não implantar, etc. Eu não tive o sabor de fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não trabalho mais. É só PAD para cima de servidor do INSS. Até porque isso é a realidade da autarquia. Por isso que a gente conversa a ponto de sempre estar compondo, sem prejudicar o bom andamento, o direito dos segurados. Mas, enfim, as reclamações chegam. Se por acaso você fez uma reclamação e ela não deu andamento, a sua segunda sobre o mesmo fato já vai dar aso para que a gente tome outra providência
E eu te digo, não é muito agradável, mas ela acontece internamente. E essa reclamação também no e-mail da CGT, Marcelo? Ou faz o Da CGT pode peticionamento? mandar para mim, pode mandar para a CGT e a gente dispara um outro procedimento lá para que isso acabe acontecendo. Vamos ver aqui, Michele. Como advogada previdenciarista e mestranda, tenho levantado a bandeira do CRPS por ver de perto o quanto tem sido feito em âmbito de recursos administrativos. A Michelle Michele, é nossa com aluna do certeza. mestrado. Ela é nossa aluna do mestrado. Um Michele, com abraço. certeza, assim, eu também tenho sido uma defensora do CRPS, tenho feito bastante postagem, tenho, né, uma sequência de lives, de debates, essa que o doutor Marcelo aceitou, né, com muito carinho aqui E eu só participar. consigo aceitar quando ela é de uma instituição. Eu não consigo fazer live em perfis particulares por uma composição que fiz com o secretário. Ele também não participa, o Bruno Bianco. Então, não participo também, para evitar que... Porque recebo pedidos de live, alguns por dia. E aí não dou conta do recado, né? Então, é só de instituições mesmo, associações, é que eu consigo participar. Mas que bom, assim, que tem pessoas envolvidas no estímulo do acesso ao CRPS. Eu acredito, doutor Marcelo, que a distribuição da jurisprudência vai ajudar muito, inclusive na composição dos recursos pelos advogados, né? Alguns que estão começando na matéria e que vão ver que o CRPS às vezes é um caminho um pouco mais tranquilo do que o judiciário, muitas vezes, e tendo acesso à jurisprudência, até na argumentação já mais semelhante àquilo que já foi julgado, né? Trazer argumentos que já são aceitos pelo CRPS, isso vai acelerar até o julgamento, né? E facilitar o advogado saber onde vale a pena e onde não vale a pena, né? Tem gente pedindo meu e-mail, previdencia.crps@economia.gov.br. Vai chegar para mim e aí nós vamos distribuir para a CGT, tá bom? Tá ótimo, mas se quiserem Marcelo. mandar no meu, Aqui... se quiserem mandar no meu funcional da economia também pode, marcelo.borcio@economia.gov.br. Para quem lê 300 por dia, lê 3.000, não faz muita diferença, mas com todo o prazer do mundo, saibam, com todo o prazer do mundo, nós estamos aqui para atender todos vocês, tá bom? Para atender. Michele, coloca aí o meu. Michele, coloca aí o meu também. marcelo.borcio@economia.gov.br. Ótimo. Tá, Deixa eu ver, tinha mais uma pergunta aqui. Tivemos uma concessão em maio e até agora não implantou. Marcelo e Gisele sempre dispostos a ajudar. Acompanho e admiro demais vocês. Obrigada, viu, Marília? A Marília que disse isso e passe a reclamação de novo. Se ela for a segunda, Marília, nós vamos tomar uma outra providência e vai dar certo, tá bom? Infelizmente, tem acontecido assim, né? É um tempo que a gente perde para tomar um outro tipo de procedimento, até desagradável, acaba acontecendo, mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento dentro dos órgãos previdenciários, INSS e CRPS, que eu chego a lamentar, sabe? Chego a lamentar mesmo. Por mim, né? Não estaria acontecendo, eu tomaria outras providências, mas como eu não dependo só de mim, né? O que é possível fazer, eu faço, e a exaustão, como eu dependo de andares acima, e tenho que passar pires a todo instante, até sair da minha cadeira e pedir verba para senador. Estou fazendo isso. Já fiz isso retrasado para o ano passado, fiz isso esse ano de novo, que é para garantir até vou conversar com o CNJ, não para bancar o Geton, mas para pagar algumas questões de produtos, de equipamentos. Estou precisando comprar aí um servidor top para a escola do CRPS, para das aulas, etc. E algumas questões, eu vou pedir dinheiro para a justiça, dizendo, já que a gente está desafogando e vai desafogar o judiciário na desjudicialização previdenciária, ver se vocês me arrumam algum aí para poder melhorar e modernizar o conselho, né? Qual o prazo de espera entre a primeira reclamação e a segunda? Não tem prazo, né? Enfim, não tem prazo. No regimento interno não existe um prazo de solução da reclamação, até uma lacuna muito bem lembrada por você, que a gente pode buscar
Na realidade, na realidade, existe sim um prazo de 45, 60 dias, não me recordo agora, no regimento interno para que eles resolvam isso. É verdade, isso já existe. Eu vou me refazer. Não me recordo direito o prazo, se alguns conselheiros puderem me ajudar aí, no regimento Mas é interno. quando chega, não é, Marcela? Não é, doutor Não, Marcelo? É são quando 60 chega. Daí dias. depois que já atrasou a reclamação dela, fazendo de Não, mas fazer. as nossas determinações, inclusive em termos de reclamação, elas precisam ser cumpridas num prazo de 30 e tem outro que é de 60 dias. Me fugiu agora, perdão. Mas passados Sim. esses prazos dos 57, tem o parágrafo 3º que diz lá que eu posso determinar a instauração de processo disciplinar. Consultem lá o artigo 57 do Regimento Interno, que é a portaria 116 de 2017. Tá bom? Aqui o Rafael dando um dado interessante, a GCD analisou O 32.100. GCD, o GCD, o GCD, O GCD o Gabinete analisou de crise, o Gabinete gabinete de Crise de Diligências. de Porque diligências analisou. era uma crise, É uma sem fim no crise, é INSS. uma crise. Aí eu puxei a crise para mim. Quem é que compõe esse CRPS? O Rafael, por exemplo, o doutor Rafael Valdas. 65 dias, 85 dias, obrigado. É isso mesmo, Rodolfo. 85 dias. Muito obrigado. Quem é que compõe esse gabinete de crise de diligências? Os conselheiros de governo que eu desviei da função e me entreguei para a CGU. Desvio da função, desviei. Os caras são conselheiros de governo, tem que estar julgando, eles não estão julgando. Eles estão diligenciando o processo, que é uma das funções. Porque eles têm acesso ao sistema, né? Acessar o sistema é também uma das funções, mas eles não estão julgando. Tem outros que são servidores do INSS que a autarquia me emprestou. Até está me devendo gente aí que eles tiraram no Repo Zero. Foi alvo da nossa reunião de hoje. Vou puxar a orelha lá de algumas pessoas, né? E tem os servidores temporários, esses que foram contratados pela economia. Uns estão dando bastante resultado, com bastante velocidade, outros nem tanto. Também foi objeto da nossa conversa hoje. E eu vou buscar outros integrantes. E o meu objetivo é criar, no decreto também, o conselheiro diligenciador, para receber jeton por grupo de diligências. A Procuradoria da Fazenda Nacional já disse que tranquilo, mas tem que ser por uma alteração do 3048, criando a figura do conselheiro diligenciador, que envolve orçamento. Então, logo chegue o orçamento esse ano, a gente passa a proposta lá para a Casa Civil de colocar o conselheiro diligenciador dentro do decreto 3048 e passamos a ter um certame de contratação de servidores inativos que entendam bem de sistemas, recém-aposentados, para receber o jeton como conselheiros diligenciadores. E aí aumenta o efetivo, aumenta, então, a instrução, mais processos instruídos, mais julgamentos, menos fila. Tudo tem uma sequência, tudo tem um projeto desenhado, pronto, já passei para a CGU, e a gente está cumprindo cada etapa dele, algumas com atrasos, porque não depende de mim, né? Enfim. Sim. Doutor Marcelo. Cobra, e assim vai. Sim, aqui, Rafael, então, ressaltando, são 32.180 processos analisados em 8 meses por esse grupo que está dedicado, então, a dar andamento aos processos que estavam lá, sem condições de serem julgados, né? Porque precisavam de informações. Exatamente, 30 e tantos mil processos, quase 40 mil processos já instruídos, muito pelo pouco grupo que nós temos, mas se você olhar para o universo de 1.200.000 processos, somando o que a gente tem no CRPS, mas o que precisa vir ainda do INSS, é um mar de processos. Sabe quantos processos a Justiça do Trabalho tem atualmente? 700 mil. Nós temos 1.266. 1.266.000 processos, somando os que o INSS ainda precisa mandar para nós. Fora o fato de que tem um problema de sistema no INSS terrível. No meu INSS, acho que o problema é no GET, que quando você sobe um recurso especial, ele enxerga como ordinário. E às vezes a junta está julgando de novo, ele é especial. E esse é um problema que a gente está tentando resolver a todo custo, porque acabaram praticamente os processos de recurso especial nas câmaras.
Então, eu tive que trazer até conselheiro das câmaras para juntas, aquela CA nova para julgar mandado de segurança, processo de mandado de segurança, porque os conselheiros classistas lá estão sem julgar processo, né? E precisam do jeton, etc., né? Depende. E nós tivemos esse problema. Uma outra questão que fez sumir os processos nas câmaras foi a questão da maioria dos meus conselheiros estar julgando B31, B32, B91, B92, quando é matéria somética é de alçada da junta. E aí, como não tem recurso para ir, e aí agora nós criamos a portaria recente, publicada, numa proporcionalidade, no máximo de processos para pauta de cada conselheiro até 60% de incapacidade e 40% de 41, 42, 46, etc. Porque esses outros estavam ficando para trás. Eu já puxei a orelha de uma meia dúzia aí, estabelecemos a portaria, a CGT está em cima, e eu vou exigir dos presidentes o cumprimento. Ótimo, Marcelo. Uma última pergunta aqui, também, porque eu sei que você já está cansado, uma reunião atrás da outra, né? É da Alexandra, que está perguntando se o acórdão do CRPS que concedeu o benefício, o INSS teria aquele prazo de 30 dias para analisar e conceder. Seria isso? Porque eles têm 30 dias para entrar com um recurso especial, né? Uhum. Para a Câmara, né? Esse é um acordo da Junta ou é o da Câmara que ela perguntou? Ela não fez uma colocação Tem um acordo específica. da Junta, é como tem os 30 dias, porque eles têm 30 dias para entrar com recurso especial, a partir do momento que eles são cientificados. Só que tem um problema dentro do regimento interno, que é a tal da revisão de ofício, né? A revisão que eles pedido de revisão administrativa, que o INSS usa o prazo de 10 anos, eles perdem o prazo do recurso especial e eles ficam se arvorando na revisão administrativa para poder pedir revisão, e vai revisão. Os conselheiros estão aí, sabem, né? Uma revisão atrás da outra. A gente fez uma modificação agora no regimento interno que vai permitir que o INSS só peça uma revisão uma única vez. Ah, mas dentro do prazo de 10 anos, já pediu uma vez, está precluso o outro direito de pedir de novo, porque eles ficam perdendo o prazo e sabem que podem pedir a revisão, que seriam atendidos por nós. Realmente tem acontecido isso, mas nós estamos limitando agora no regimento interno, já acordado com os secretários, que vai ser uma única vez. Então, se tiver alguém da SRD nos assistindo, vai chorar na cama, que é lugar quente, tá bom? Porque não tem essa festa da revisão, não. Acabou. Da revisão, não. Ótimo, Marcelo, muito boa. Marília só perguntando se vocês preferem petições longas ou curtas, se vocês gostam do formulário padrão do recurso ou preferem que advogado... Não, esse formulário padrão para advogado, joguem fora, picotem, amassem, rasguem. Que bom ouvir! Faça uma peça de advogado, mas também não precisa rezar um rosário, né? Até juiz não gosta daquelas peças absurdamente longas. Faça uma peça coerente, objetiva, né? Com todos os fundamentos, com o caso, com os fundamentos, né? Com toda a sequência de uma boa peça judicial no âmbito administrativo. Mas aquele formuláriozinho lá, rasguem, pelo amor de Deus, que não serve para nada. Até tinha dentro do recurso tinha o símbolo do INSS. Eu fiz o INSS arrancar o símbolo do INSS lá e colocar o símbolo da Previdência. E o próximo passo vai ser que eles coloquem dentro daquele formuláriozinho lá o símbolo do CRPS. Porque o recurso é para nós. Não tem que ter símbolo do INSS. Por quê? Para evitar que as pessoas pensem, puxa, eu vou recorrer para o INSS, que já não me deu. Essa tal da junta do INSS aqui também não vai me dar. Quantos advogados, estou nem falando de sociedade, hein? Quantos advogados não acham que a junta é do INSS? Isso me dá uma dor no fígado assim enorme, mas é uma coisa que já dura desde que o mundo é mundo. E nós estamos trabalhando nas redes sociais para que as pessoas reconheçam o CRPS como um órgão autônomo, um tribunal administrativo, que julga os recursos interpostos contra as decisões do INSS, contra as decisões da Secretaria de Previdência na fixação do FAP, contra as decisões em autos de infração da Secretaria de Previdência nas questões do regime próprio de Previdência. Olha quanta coisa nova que está aí, ó, do FAP já é uma realidade. Vamos implantar as juntas do RPPS também. E alguém aqui já me perguntou, viu, doutora Gisele, de concurso, o edital já tinha que ter saído no final de janeiro, fevereiro. Como nós fomos visitados pela auditoria da CGU, atrasou a entrega do edital para a abertura de certame
para a contratação de conselheiros classistas e de governo também. Decreto 10.410 tem que ser advogado e tem que ter indicação numa lista tríplice de entidade sindical, mas não é só isso, como é o 1406, né? E não é só isso. Tem que fazer o curso, ou se quiser fazer o curso da escola do CRPS, que vai lançar um curso ao vivo, depois vai ficar na plataforma, e a partir desse curso uma provinha, tem que tirar uma média mínima de nota 6 para poder participar da entrevista, e passando da entrevista, análise curricular. Então acabou aquela farra de indicação sindical, indicação de ministro e deputado ligando querendo indicar conselheiro. Acabou essa farra. Tem que ter formação jurídica, tem que fazer uma prova, tem que ter habilidade, isso, depois que passar em tudo e for contratado, vai participar de um curso de formação, aprender a votar, aprender a mexer no sistema, e daí a gente entrega essa pessoa para a unidade julgadora já com um nivelamento mínimo de conhecimento previdenciário e também no tocante a saber votar, né? Saber relatar, saber analisar um processo, e tudo isso vai fazer parte dessa fase posterior ao certame, que é o curso de formação do conselheiro. Então, a escola que foi criada por nós, a duras penas, com pouco recurso, com muita briga, criamos, para vocês terem uma ideia, nós criamos as redes sociais sobre... Vou só ligar meu carregador, só um pouquinho. Pode falar, Marcelo. Criamos as redes sociais da escola, mesmo sem autorização da assessoria de comunicação do ministro Paulo Guedes. Criei, depois vem derrubar. Eu não vou tirar do ar. Por quê? Porque tem que estar tudo centralizado. O Ministério da Economia, nada. Se não for a nossa rede social da escola para divulgar o CRPS, porque, afinal de contas, o ministro Paulo Guedes não assinou uma estratégia nacional de desjudicialização para poder diminuir o custo do judiciário em relação ao processo. 8.000 ações por dia o INSS sofre. Vamos baixar para 4.000, e essas 4.000 vão para o CRPS para resolver. Então, já que nós precisamos ser notados, vistos, lembrados em termos de estrutura, vamos começar pelas redes sociais. Elegemos um presidente pelas redes sociais. Por que não divulgarmos o CRPS para que ele seja conhecido também pelas redes sociais? Estamos aí com mais de 2.000 seguidores, muito pouco ainda, na escola do CRPS, mas lá a gente informa de tudo. O que acontece no conselho, temos lá uma equipe de comunicação dentro da escola, com 2 ex-servidoras da nossa, a Selma e a Yassanã. A Yassanã foi até atriz da Globo, e é da área de comunicação e está conosco. Ela era da Fundação Roquete Pinto, as 2. Pegamos, a Fundação Roquete Pinto acabou, chamamos as 2 para vir para o Sem Conselho, são mestres, doutoras em comunicação, estão nos ajudando muito aí a nivelar por cima. Temos a Alessandra, que é a voz do 135, que está vindo para o CRPS para ser lotada conosco, que é aquela que faz as nossas aberturas, que vai fazer as nossas lives. Estamos programando lives aí na escola do CRPS para discutir várias questões. Vamos ter um programa quinzenal, mensal, da escola do CRPS, discutindo temas, até entrevistas com segurados. Vai ter bastante coisa legal na escola do CRPS. E sigam a escola, porque o trabalho também na escola está todo vapor. Bastante coisa acontecendo, né? Bastante projeto também de um futuro muito melhor para o CRPS e para a sociedade como um todo. Assim, parabéns, doutor Marcelo, pelo trabalho que você tem feito, que todo o CRPS tem desenvolvido. Como equipe, você falou, são uma família, né? Uma família dedicada à distribuição de justiça, de interpretação, de humanização dos processos administrativos. Então, assim, meus parabéns, né, para vocês todos envolvidos. Obrigada por ter aceito o convite. Eu não tenho dúvida que o fortalecimento do CRPS passa por uma estruturação importante dos sistemas e uma sincronização, né, de todos os sistemas, o do INSS, o do CRPS, o da advocacia, né, que são sistemas que estão conversando mais ou menos, mas a coisa ainda está evoluindo. Da separação de honorários advocatícios para estimular o advogado a mais segurança também ao litigar, né, ou ao pleitear junto ao CRPS, no fortalecimento dos conselheiros, o estudo, a técnica,
A escola do CRPS é essencial para que os conselheiros estejam plenamente capacitados e alinhados, né, com relação, não no sentido do mérito, mas no sentido do que eles estão fazendo ali, de toda a proposta desse ente, né? Então, sem dúvida, esses aprimoramentos vão trazer uma situação melhor, ainda que a gente continue tendo bastante demanda, porque eu acho que a demanda em si, o pedido, né, de um recurso, pelo menos se tentativa de uma segunda análise, é humano essa intenção, né? Mas que a gente possa, ao ter uma resposta rápida, digna, atenta ao ser humano dentro do CRPS, que a gente possa desjudicializar sem, na verdade, deixar de atender aquele segurado, que agora, nesse meio dessa pandemia, a gente viu o quão necessitado, né? E o quão importante é a seguridade e a previdência, né? A gente percebeu o quanto a previdência suporta o país como um todo em momentos como que a gente está vivendo, né? Nós julgamos o BPC Loas, do idoso e do deficiente. A juíza Lívia, que é a responsável no CNJ por administrar o tema desjudicialização previdenciária, e o ano passado ela participou do nosso congresso, né, o CRPS, a sociedade, ela me ligou o ano passado dizendo: estamos discutindo a possibilidade do CRPS analisar em sede recursal o auxílio emergencial. Falei, meu Deus, aonde eu vou arrumar estrutura para isso? Meu Deus do céu, onde eu vou arrumar estrutura para isso? Misericórdia, me mandem muito dinheiro e muita gente para eu poder bancar para os classistas Geton, para poder contratar sistemas para data prévia, enfim, não dá tempo de fazer tudo isso. Aí eles implantaram lá na cidadania um recurso rápido lá, né? Mas o certo seria um benefício assistencial como esse ter pelo menos a forma tripartite de representatividade para analisar. Mas a Constituição, nesse momento de loucura, ela é deixada de lado, né? Se for questionar o recurso da cidadania, é analisado pelo próprio servidor. Não tem nada do parágrafo único, inciso 7º do 194, do artigo 10º da Constituição Federal, tudo isso rasgado para poder analisar mais rápido. Olha a dica aí para os... Mas o auxílio emergencial é pouco, vai judicializar, o que a gente vai ganhar com isso? Mas vai ajudar o cidadão, né? Que está tendo um recurso analisado, olha só que inconstitucionalidade, né? Pelo servidor da cidadania de forma monocrática, né? E equivocadamente isso não pode acontecer. Sim, sem dúvida. Doutor Marcelo, se quiser se despedir, eu quero antes só agradecer a todos que estiveram presentes com a gente, né? Obrigado, inclusive pelas interações, pelas perguntas. Desculpa, a gente não tem como responder todos, mas a gente marca outros dias também, outras lives, né? Pode me chamar outras vezes para assuntos mais das instituições de advocacia, instituições aí como o IEPREV, o IAPE, o IBDP e outras instituições. Estou sempre à disposição de todos eles, as associações. Ó, meu irmão querendo que eu mande um beijo para ele aí, ó. É verdade, eu vi o sobrenome e falei, acho que é algum parente. Um beijo para o meu irmão. Ele não é da área de direito, ele é arquiteto e é o coordenador das obras e equipamentos, etc, aí dos hospitais universitários, das universidades federais, né? Lá da EBSER, né? Um abraço para ele aí. Um abraço para o Márcio, então. O General Ferreira, que é o presidente da EBSER. Bom, é isso. Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns para todos os conselheiros que estão aqui nessa live e os que não estão, porque todos eles, sem exceção, são verdadeiros heróis, fazem muito com pouco. A nossa estrutura é sabidamente precária e a gente tenta tirar leite de pedra para conseguir evoluir. Doutora Gisele, eu tenho posto dinheiro do bolso para comprar sistemas aí para a escola, para que a gente consiga transmitir as lives, lá, o streaming lá, e outras questões. Temos apoios das associações, que eu também agradeço muito, a ANASPES, a AMPREV, Associação Nacional dos Procuradores Federais, com a presidente Thelma, e a ANASPES com o presidente Alexandre Lisboa, que nos ajudam demais em verbas assim de última hora para organizar alguma coisa que a gente acaba não tendo, né? Que absurdo isso, né? Um órgão revisor, nós estamos com os mesmos problemas e o tamanho dos problemas do INSS,
e desse tamanhinho de estrutura, orçamento, mobilidade e tudo mais. E esses foram os nossos gritos para a CGU, para pedir socorro para um apoio, né, de alguém de fora para nos trazer um alento. E graças a Deus a CGU nos ouviu, está aqui e está fazendo auditoria. Então, quero dar os parabéns a todos os servidores, a todos os conselheiros. Eles sabem, desde o dia que eu assumi, no meu discurso de posse, que foi um pouco tardio, foi na festa dos 80 anos, dizendo que eu não presidiria o CRPS sozinho. Eu presido o CRPS com todos eles. As decisões são democráticas, faço reuniões. Por muitas vezes sou o voto vencido, ponho uma ideia, mas aí colocam outras, e essas outras são melhores, e implantamos essas. Não imponho nada, a não ser que seja alguma coisa que vai causar um estrago enorme, aí eu freio. Mas na maioria das vezes são decisões harmônicas, colegiadas. O CRPS é uma grande família, porque tem aqui um gestor dessa família, mas é uma família muito unida e também muito oriçada, né? E que está sempre ali dando, todo mundo dá o seu pitaco, dá a sua ideia, coloca as suas propostas, e nós levamos para frente para poder que essas propostas surtam efeito. Então, acho que tem que ser assim um conselho, um tribunal, para que, como eu dou voz e vez para conselheiros de classistas, de governo, etc., todos eles propõem, estão sempre falando, porque nada mais justo de que a representatividade preside junto o conselho, né? E não o representante do governo, que está assim lá no regimento, por ter notável saber jurídico, previdenciário e tal, e ao impor de decisões, etc. Acho que fica muito interessante esse tipo de gestão. Gosto demais, sempre fiz isso onde passei, e acho que causa bons resultados. E quero também agradecer os advogados, quero agradecer os institutos, os advogados aí de Santa Catarina, a Comissão Previdenciária, também a OAB, as comissões, ao presidente da OAB Santa Catarina e também ao Chico Couto, que é o representante da Comissão de Seguridade Social e Previdência aí do Conselho Federal, muito próximo a nós, né? Está sempre conversando conosco, o doutor Leandro, da Comissão de Previdência. Tá aqui, ó. Leandro está aqui falando, amanhã tem fórum interinstitucional, vamos descansar, senão não vou conseguir dormir. Ele já está com 1000 ideias, a gente contou as coisas, ele já está com 1000 ideias, depois ele já vai querer também. Aí, que também é um grande parceiro, está sempre divulgando para nós as nossas ideias e publicações em termos de Conselho Federal. Aliás, o Gabinete de Diligências ele só realmente teve essa visibilidade graças à OAB, que ajudou a divulgar entre todos os advogados, porque quando o segurado se vê, tem alguém aqui no WhatsApp Business, ou num e-mail, ou numa carta, uma correspondência, me pedindo documentos. E os advogados já são sabedores que existe o GCD e que estamos entrando em contato com as partes. É isso. Ótimo, doutor Marcelo, muito obrigada, viu? Eu vou encerrando então, pessoal. Muito obrigada a todos pela participação. Um beijo, muita saúde. Quero deixar aqui o meu agradecimento também ao doutor Gilberto Teixeira, que é o presidente do IASC de Santa Catarina, Instituto dos Advogados de Santa Catarina, pelo espaço aqui, por nos ceder o espaço para que a gente possa continuar divulgando, debatendo, fortalecendo o direito previdenciário na união de todas essas instituições que buscam, sem dúvida, né, o avanço, o aprimoramento na prestação do direito social que é envolvido diretamente pelo direito previdenciário. Obrigada mesmo, doutor Marcelo. Obrigada a todos por terem participado. Um beijo, então, e até uma próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal.